Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Ana Pedroso. Tô morrendo de saudade de vocês e hoje eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre ligação química, né? Com a minha voz mesmo, eu mesmo falando aqui com vocês. E eu vou dar um breve resumo aqui nesse vídeo, tá? De tudo que vocês têm estudado. As ligações químicas é uma parte extremamente importante da química que vai te fazer entender vários materiais, várias substâncias que você trabalha, que você entra em contato aí no seu dia a dia, tá? Desde a água até, não sei, a gasolina, o sal de cozinha, vários compostos vocês vão entender dentro de ligação química. Para poder entrar dentro do conteúdo de ligação química, antes disso, eu vou precisar usar aqui a tabela periódica para fazer um resumão, tá? Para relembrar algumas coisas que são importantes aqui dentro desse conteúdo. Primeiro, vocês se lembram quem são os elementos representativos na tabela periódica? São esses elementos que são das famílias A. 1A, 2A, depois a gente vem aqui para o outro lado da tabela, olha, 3A até a 8A. Por que eles são importantes? Os elementos representativos, eu consigo fazer uma relação direta entre esse número da família e a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência. Então, todos os elementos, tira o hidrogênio aqui, tá, gente? Pensando aqui, ó, a partir do lítio. O hidrogênio, ele não tem família. Dá pra fazer umas piadinhas com isso, né? Mas ele não tem família. O químico adora umas piadinhas sem graça, né, gente? Vocês sabem. Então, todos os elementos da família 1A, eles têm apenas um elétron na camada de valência. Família 2A, 2 elétrons na camada de valência. Família 3A, 3 e assim por diante, até chegar na família 8A, que são os gases nobres, que tem 8 elétrons na camada de valência. Lembrando que vocês estudaram os diagramas de energia, os orbitais, como que a gente colocava os elétrons lá nos orbitais? Regra de Hund, lembra? Hund cada vez, o princípio de exclusão de Pauli, os elétrons eles têm que orbitar de forma contrária, né? Eles têm que girar em sentidos contrários para diminuir a repulsão. Então tá aqui, ó, tudo representadinho aqui para vocês. Bom, pensando nisso, então, essa informação sobre os elementos representativos ela é extremamente importante para a gente entender a regra do octeto daqui a pouco. E mais uma coisa que eu gostaria de lembrar antes da gente ir para essa parte, que é sobre uma propriedade periódica. Vocês estudaram há pouco, né, sobre propriedades periódicas. São propriedades que elas vão seguindo uma certa tendência dentro da tabela periódica. E uma dessas propriedades é a eletronegatividade. Você se lembra o que é isso? Eletronegatividade vai explicar a ligação química, interação intermolecular e várias outras coisas dentro da química. Então tem que conhecer. Eletronegatividade. Eletronegatividade, pessoal, é a capacidade que um átomo tem de atrair os elétrons para ele. É o quanto esse átomo gosta de elétron, digamos assim, tá? O quanto ele consegue atrair o elétron para ele. Essa propriedade, ela aumenta nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita, de baixo para cima, e ela desconsidera os gases nobres. Os gases nobres têm eletronegatividade nula, ok? Então, os elementos mais eletronegativos da tabela é o que a gente chama de FON. Flúor, oxigênio, nitrogênio, todo esse pessoal aqui em cima, ó, esses átomos aqui, eles são extremamente eletronegativos, enquanto esses aqui são bem fracamente eletronegativos, né? Pobre em eletronegatividade, ok? Conceito importante, o quanto eles gostam de elétron, o quanto eles atraem os elétrons. Outra coisa que a gente vai relembrar aqui rapidão, metais. Se vocês olharem para a legenda aqui dessas cores da tabela, tudo isso aqui é metal, ó. O hidrogênio não tá ali, tá? Finge que ele não tá ali.
Tudo isso aqui é metal. Metal, 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 metal. Tudo metal. Estes daqui não são metais. Há metais, ok? Isso também é importante. Metais para cá, para a esquerda, praticamente toda a tabela. E aqui há metais ou não metais. Tudo bem, gente? E aí, nós entramos no seguinte conceito. A maioria desses elementos químicos que nós estudamos na tabela periódica, eles não são encontrados livres, eles não são encontrados sozinhos na natureza. O que acontece? Esses átomos tendem a se ligar, a interagir uns com os outros, formando moléculas. Lembra? Os átomos são os elementos sozinhos. Ligados, interagindo uns com os outros, eles formam moléculas. Por que eles se ligam? É uma das teorias da química, né? Uma das teorias que a química tenta explicar. E ela se baseia no fato de que gases nobres, esse daqui, ó, da família 8A, são elementos extremamente estáveis, eles conseguem ser encontrados isolados na natureza. Os outros não, mas os gases nobres eles são bem estáveis, pouco reativos. Então, aproveitando essa informação, né, esse fato, surgiu a tal teoria do octeto. Eu prefiro chamar de teoria, tá? Porque não é uma regra, um fato, é uma teoria química para explicar a ligação. Na teoria do octeto, nós vemos que o átomo adquire estabilidade quando ele tem 8 elétrons na camada de valência. É o que nós vemos nos gases nobres, né? Então, na teoria do octeto, o que nós vamos entender é que um elemento químico, ele busca estabilidade, perdendo ou ganhando elétrons até atingir o octeto, até atingir 8 elétrons na camada de valência. Então, essa é a regra do octeto, extremamente importante. Eu falo bastante isso, né? Tudo é importante aqui. Vamos continuar. Vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Isso aqui também. Não foi. Aí. Isso aqui também. Isso aqui também. E o FON também. Então, tá. Nós estudamos, então, aqui eletronegatividade, elementos representativos. Lembramos quem é metal e quem não é metal. E falamos sobre a regra do octeto. E aí, dentro de ligação química, existem 3 tipos de ligação. Nós vamos separar aí em 3 tipos. Primeiro, ligações iônicas. Depois, vamos estudar ligações covalentes. E, por fim, bem mais curtinho, bem mais fácil de entender, ligação metálica. Tudo bem? Esses são os 3 tipos de ligação química que nós vamos estudar. As ligações iônicas são as primeiras que nós estudamos aí nessas aulas. A ligação iônica, gente, ela vai acontecer, vou anotar aqui, ela vai acontecer entre um metal e o átomo de hidrogênio ou metal mais ametal. Ou seja, ela vai acontecer entre elementos que estão em lados totalmente opostos da tabela periódica. Um metal e um ametal. Um elemento químico que normalmente é bem eletronegativo e o outro que é pouco. É justamente a eletronegatividade que define se uma ligação ela é iônica ou é covalente. Quando a diferença de eletronegatividade entre as substâncias ali envolvidas, entre os elementos envolvidos naquela ligação, quando essa diferença de eletronegatividade ela é muito alta, ela é maior que 1,7, a ligação ela vai ser do tipo iônica. Então, o que vai acontecer nesse tipo de ligação química, galera? Um elemento quer muito ganhar elétrons e o outro quer muito, muito, muito perder elétrons. Se um quer ganhar e o outro quer perder, bem conversadinho ali, ó, todo mundo fica feliz, né?
um elemento químico doa elétrons para o outro. Então, existe na ligação iônica a transferência, a doação de elétrons. Vou anotar isso aqui, característica extremamente importante da ligação iônica, doação de elétrons. Vamos colocar aqui um exemplo para vocês entenderem. Vamos falar do sal de cozinha? Pode ser? Vou precisar de uma tabela periódica aqui de novo, hein? Sódio, número atômico 11. Vamos ver. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Aonde que está o sódio na tabela periódica? Família 1A, porque ele tem um elétron na camada de valência. E ele está lá no período 3, ok? Lembra disso? Terceiro período, família 1A. O sódio é um elemento representativo. Ele tem um elétron só na camada de valência. Mas, gente, olha só o que vai acontecer se o sódio perde esse elétron. A camada de valência dele passa a ter 8. Então, prestem atenção nesses detalhes. Elementos químicos da família 1A tendem a perder um elétron para atingir o octeto. O que ia acontecer se o sódio perdesse um elétron? Ele ia se transformar num cátion. Ele ia ficar com uma carga positiva. Lembra dos íons que a gente estudou? Perde um elétron, não mudou a quantidade de prótons, então um próton ficou a mais ali, né? Ó, tem uma carga positiva aqui. Desbalanço elétrico. E aí eu vou fazer um outro exemplo agora, o cloro. O cloro, gente, cadê a minha tabela periódica? Vou ter que pegar ela de novo aqui. O cloro, ele tá aqui, ó, número atômico 17. Eita, 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Fechou? 2, 4, 10, 12, 17. Camada de valência, camada N igual a 3, tem 7 elétrons na camada de valência. Então, ele vai estar no terceiro período e na família 7A. Ok? Tá ali. Vou apagar essa tabelinha aqui que já usamos. Então, vamos lá, gente. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência. De acordo com a teoria do octeto, para ele ganhar, ou melhor, para ele atingir a estabilidade, né, para ele atingir o octeto, só tá faltando um elétronzinho, um apenas. Então, o cloro, quando ele atinge a estabilidade, quando ele fica com 8 elétrons na camada de valência, ele se torna o ânion cloreto. Tudo bem? É isso que acontece na ligação iônica. O que vai acontecer assim, de forma mais resumida? Imaginem lá, sódio e cloro. Sódio quer muito perder um elétron, cloro quer muito ganhar um elétron. O sódio doa um dos seus elétrons para o cloro. Então, eu vou fazer aqui uma representação um pouco diferente, tá? O que eu vou colocar aqui é a fórmula de Lewis. Desses elementos. Na fórmula de Lewis, a gente representa ao redor aqui do símbolo só os elétrons da camada de valência. O sódio, quando ele está neutro, ele tem um elétron na camada de valência. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Vamos entender o que acontece nos mínimos detalhes. O sódio tem um elétron na camada de valência. O cloro tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para atingir estabilidade, o sódio tem que perder um elétron, o cloro tem que ganhar um. Então, vai acontecer essa transferência aqui, ó. Sódio doa um elétron para o cloro. Quando ele faz isso, ele se transforma num cátion, Na+, e o cloro, quando ele recebe um elétron, ele se transforma no ânion cloreto.
Percebam aqui, gente, íons de cargas opostas. Então, eu tenho um cátion positivo, um ânion negativo. O que acontece com os opostos? Os opostos se atraem. Então, o que vocês têm é a formação de um par iônico. Esse é o sal de cozinha. Olha só, o que vai acontecer? Esses íons de cargas opostas, no cloreto de sódio, por exemplo, eles vão se atrair através de uma atração, eletrostática. Com isso, eu posso ter a atração não só de um íon sódio, um íon cloro, né? Outros podem chegar ali, ó. Eu posso ter atração de outro cloro ali na parte da frente, outro pelo lado esquerdo, outro por trás, depois chega mais um sódio ali. O que acontece? Vou pegar aqui para vocês. Acontece isto daqui, acontece a formação de um retículo cristalino. Olha que legal, gente. Esse aqui é o sal de cozinha, ó, o cloreto de sódio. As esferinhas roxas estão representando o sódio e as verdes o cloro. É isso que vai acontecer na ligação iônica, a formação de um retículo cristalino. Retículo cristalino. Com isso, essas interações, essas ligações são extremamente fortes e por isso o ponto de fusão e o ponto de ebulição dos compostos iônicos são extremamente altos. É muito difícil de separar isso aqui, tá? Pelo menos aquecendo, ponto de fusão é muito alto, ponto de ebulição é muito alto. Como que a gente separa esses íons aí facinho? Coloca em água. A maioria dos compostos iônicos, a maioria, nem todos, tá? A maioria é muito solúvel em água. E quando você coloca em água, vai acontecer isso daqui, os íons vão se separar, ok? Por isso, mais uma característica importante para você anotar no seu caderno, todo composto iônico conduz eletricidade muito bem quando ele está dissolvido em água ou quando ele está fundido. O que é fundido? Não é o palavrão não, tá? É fundido. Ele está na fase líquida, né? Passou por fusão. Então, quando está na fase líquida e quando está dissolvido em água, conduz eletricidade, porque a gente está falando de carga elétrica, são íons. Tudo bem? Aqui, gente, eu falei de um par, digamos, um para um. Digamos que é um parzinho aí, um sólido iônico 1 para 1, né? Porque o sódio ele queria perder um elétron e o cloro ele queria ganhar um. Só que nós temos, por exemplo, sais formados por elementos da família 6A e da família 1A, ou da 2A com a 7A. Ou seja, quando não é 1 para 1, imaginem aí. Vamos pegar o cálcio, que é da família 2A, e o flúor, que é da família 7A. Pela família, já que é elemento representativo, eu sei dizer para vocês o seguinte: o cálcio ele tem 2 elétrons na camada de valência. Muito bem? Sabem fazer essa relação, né? Tem 2 elétrons na camada de valência. O flúor, ele tem 7 elétrons na camada de valência. O que vai acontecer segundo a regra do octeto, segundo a teoria do octeto, perdão? Pela teoria do octeto, esses elementos eles querem atingir a estabilidade alcançando 8 elétrons na camada de valência. Vamos analisar. O cálcio tem 2. É mais fácil para ele perder 2 elétrons ou ganhar 6? Vamos na menor quantidade, pessoal. É muito mais fácil para ele perder esses 2 elétrons. Quando o cálcio perde 2 elétrons, ele se transforma no íon, deixa eu apagar aqui, cálcio 2+, né? Ele se transforma num cátion. Lembra do conteúdo de íons, né? Pega o caderno lá e dá uma relembrada no conteúdo de íons, como que a gente interpreta isso daqui. E o flúor, gente? Mesma coisa que o cloro. Família 7A ganha um elétron para atingir o octeto. Ganha
um elétron. Quando ele ganha um elétron, ele se transforma no cloreto. Opa, ó o flúor se transformando no cloreto. Que isso, gente? Transmutação? Não existe isso não, hein? É fluorana. O flúor com uma carga negativa, o ânion fluoreto. Aí eu já sei, beleza, já meio caminho andado, já sei quem são os íons que serão formados. Mas eu quero saber qual é o composto iônico formado, porque vou voltar aqui, ó. Olha para o que eu escrevi aqui, galera. O cálcio, ele quer perder 2 elétrons, mas o flúor, ele quer ganhar um só. O que que acontece? Um cálcio, ele faz a alegria de 2 flúor. Percebeu? O cálcio perde 2 elétrons, mas o flúor quer ganhar um só. Aí vem outro átomo de flúor e pega o outro. Como que eu consigo descobrir isso aqui? Fácil, fácil. Coloca, deixa eu aumentar a grossura dessa caneta. Coloca os 2 íons lado a lado. O cálcio vai formar o cátion bivalente, né? Cálcio 2+. O flúor vai formar o ânion fluoreto. Quem é o composto iônico formado dessa interação? Repito, quem é o composto iônico? Qual é a fórmula molecular do composto iônico formado nessa ligação iônica aqui? Sabe como você faz? Escorrega e senta. Pega isso aqui, ó. Escorrega e senta. Pega a carga elétrica do íon, desce e coloca como índice do outro. Esse daqui, ó, tem o número 1 aqui que não tá aparecendo. Escorrega e senta. Então, o índice do flúor vai ser o número 2. Vamos fazer passo a passo? Eu quero saber quem é. Eu sei que esses são os íons que vão interagir. Mas qual é a fórmula molecular do composto iônico formado? Vamos lá do macetinho. Pega esse daqui, escorrega e senta. Então, aqui vai vir 2. Aqui tem o número 1. Escorrega e senta. Aqui seria o número 1, galera, ó, mas o número 1 não precisa aparecer. Então, a fórmula molecular do fluoreto de cálcio é CaF2. CaF2. Vamos fazer do óxido de alumínio, daí a gente para. Óxido de alumínio. Alumínio, família 3A. Oxigênio, família 6A. Alumínio, pessoal, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Mais fácil perder 3 ou ganhar 5? Perder 3. Então, a gente vai formar o alumínio 3+. Oxigênio, 6 elétrons na camada de valência. Para atingir o octeto, recebe 2 elétrons. Então, eu já tenho os íons. Quem vai ser o sal formado, ou melhor, o óxido formado entre esses 2 elementos químicos? Qual é a fórmula molecular do composto iônico formado? Escorrega. Aqui. Pega esse número aqui, ó. Escorrega ele pro outro lado. Então, aqui vem 3. Pega esse número aqui, ó. Escorrega ele pro outro lado. 2. Al2O3. Todos os elétrons distribuidinhos, transferidos, bonitinho, octeto formado, tudo dentro do estudado. Beleza, pessoal? Primeira aí aulinha de ligação iônica e depois nós vamos para a ligação covalente, ok?